Oi, pessoal. Há alguns dias, eu postei um post aqui perguntando, o que vocês dizem pra vocês que fazem vocês não se cuidarem. E aí eu tive uma reflexão e eu queria contar pra vocês qual é a história então que eu conto pra mim que me impedia de me cuidar. Faz acho que mais ou menos um mês e pouquinho que eu comecei a ir numa nutricionista que faz uma abordagem comportamental. Eu nunca tinha ido, sempre fui em nutricionistas tradicionais e sempre também gostei, tudo certo, mas dessa vez eu fui por indicação da minha mãe nessa nutricionista, que é a Flávia. Vou deixar aqui embaixo também para vocês o nome dela. Mas o objetivo desse vídeo, na verdade, é contar para vocês o que eu descobri através da relação com a comida. E eu tenho, assim, uma relação com a comida muito forte, assim, pra mim. Eu gosto muito de comer, então eu como de tudo. Então, pra mim, eu sempre fiz terapia, por muitos anos, mas eu nunca tinha parado pra prestar atenção a partir desse ponto de vista da minha relação com a comida e o quanto a minha relação com a comida é exatamente a mesma relação que eu tenho com todas as outras áreas da minha vida. E aí eu descobri que eu tinha uma crença, que eu contava pra mim uma história sobre as minhas relações e sobre a comida que me impediu então de respeitar minha própria vontade, respeitar o meu próprio corpo e deixar de ouvir o que ele realmente precisava. Então, para começar, na comida, eu sempre achei que eu comia por fome emocional. Então, eu achava que eu comia porque eu estava ansiosa, porque eu estava triste, e isso realmente em alguns momentos é verdade. Mas a Flávia me explicou no começo, que existem 4 tipos de fome. Então, a fome emocional, a fome social, a fome específica e a fome física, que é quando realmente o seu corpo está precisando de comida, de nutriente mesmo, E aí eu percebi o quanto a gente desaprendeu a ouvir o nosso próprio corpo. Então, isso em relação a tudo. Mas começando com a comida, eu percebi que eu comia muitas vezes sem estar com fome. E eu me sentia culpada por isso, porque é como se o meu corpo se sentisse violentado quando eu comia sem estar com fome. Eu comia mais do que a minha própria fome e me sentia estufada, E eu não tinha consciência disso. E como eu achava que era fome emocional, eu achava que então o meu problema era descarregar tudo na comida. Quando eu comecei a passar, com a Flávia, eu percebi que a minha fome era uma fome social e não era emocional. E isso me trouxe uma consciência muito grande sobre o quanto, então, o meu problema não era a comida, nunca foi a comida. O meu problema eram as minhas relações com as pessoas. A fome social, pra mim, acontecia no sentido de quando eu tô com outras pessoas, com familiares ou amigos, e alguém tá comendo, eu sentia como se eu também precisasse comer. Ou se alguém me oferecesse alguma coisa, eu sentia que eu não podia falar não pra isso, porque era como se eu quisesse pertencer e como se eu usasse a comida pra me relacionar com as pessoas mesmo. Ou ainda quando eu tava me sentindo desconfortável em alguma situação, por exemplo, até com pessoas que eu não conheço, se eu ficava sem assunto, eu buscava alguma comida só para colocar alguma coisa na boca. Então era sempre um escape. E eu achava que isso era fome emocional. Mas eu descobri que tem muito a ver com o jeito que eu lido com as minhas questões, em relação aos meus relacionamentos. E eu comecei a perceber o quanto então o meu problema era a minha dificuldade de falar não, E esse excesso, porque a comida sempre esteve na minha vida muito em excesso. Nunca em falta. Então tem gente que perde o apetite quando tá triste ou quando acontece alguma coisa, quando tá nervoso. Pra mim não, era sempre eu comer mais, cada vez mais. E esse excesso eu percebi que existia por trás dele uma crença de escassez. Então eu descobri que a história que eu conto pra mim é que vai acabar, que as coisas vão acabar. E isso em relação a tudo na minha vida, Então, por exemplo, se alguém vinha e me oferecia, sei lá, pode ser, nem precisava ser um doce, nem nada disso. Se alguém me oferecia uma maçã, era a oportunidade da gente comer uma maçã juntos, Vinha o pensamento de que, putz, eu só tenho essa oportunidade para fazer isso, eu preciso aproveitar. Então, isso vai acabar. Então, eu me desrespeitava,
né? Mesmo que eu não tivesse com fome. Então não depende do tipo de alimento, pode ser uma maçã que é super saudável, mas eu me desrespeitava, se eu não tivesse com vontade eu ia comer só para eu conseguir superar essa crença de que tudo ia acabar. Então eu descobri também com a Flávia que além de respeitar a minha vontade, né, que seria, por exemplo, se eu quiser comer um doce, essa é a minha vontade genuína. Se eu prestar atenção no meu corpo, ele vai me dizer o que eu preciso. Então, se eu tiver com vontade de comer um doce, eu posso comer esse doce, né? Mas também respeitar as minhas não vontades. E essa foi a minha o meu principal ponto, porque quando eu não quero alguma coisa, também era preciso respeitar. Por mais saudável que seja a comida, eu precisaria dizer não para isso. Então, essa é a minha história, né? A história que eu conto para mim e que me faz acreditar numa realidade que não é verdadeira. Eu deixo um convite aqui para vocês começarem a levar a atenção de vocês pro corpo de vocês e para tudo, né, na vida, não só em relação à comida, claro, mas o corpo ele diz quando ele precisa de alguma coisa e quando ele não precisa, né? E o quanto a gente aprendeu a respeitar as regras externas, como por exemplo, comer nas horas exatas, e desaprendeu a comer quando a gente tem fome, ou sair quando a gente tem vontade, ou gastar dinheiro quando a gente precisa e tem vontade, né? E quando é só um impulso de algo que a gente tem medo e de alguma história que a gente contou pra gente. Então, eu acho que é isso.